Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais esse evento dentro da primeira Bienal Virtual do Livro. E a gente está aqui em uma das nossas mesas aqui do Salão de Ideias. Meu nome é Luiz Mauro. Queria começar agradecendo a presença de todas e todos vocês. E hoje, nessa noite aqui de terça-feira, nós vamos trabalhar um tema, uma conversa aqui sobre a nossa coragem de aprender com os tempos em que estamos vivendo. E quando a gente fala de coragem de aprender, a gente está falando de algo muito presente na nossa vida. Aprender com esses tempos. É evidente que eu estou me referindo à pandemia, estou me referindo ao coronavírus, mas essa coragem de aprender, ela não se limita ao tempo presente. Na verdade, é uma atitude, é um modo de pensar, é um modo de ser que a gente pode levar para muitos momentos. Então, o que eu queria compartilhar aqui são algumas ideias, aproveitando o próprio nome do Salão de Ideias, algumas ideias sobre a nossa relação com o conhecimento, especialmente, claro, nesse momento em que a gente está. Eu queria começar agradecendo muito ao convite da Bienal para participar aqui do Salão de Ideias, um salão que esse tema está vinculado a um livro da editora Vozes chamado O Novo Normal, com uma interrogação no final, e, portanto, também agradeço muito à editora Vozes por ter aberto esse espaço, pelo convite para publicar o livro, pela oportunidade de vir falar aqui com vocês sobre esse livro que se chama O Novo Normal, e, portanto, fica um agradecimento grande aí a toda a editora Vozes, mas especialmente a 3 pessoas. A Aline Carneiro, que me convidou para participar do livro, a Natália França, que está fazendo uma divulgação sensacional, e ao Anderson Rosário, que também participa todo esse trabalho de divulgação num outro espaço e que está aqui com a gente. Então, a todos vocês lá da editora, muito obrigado, e a todas e todos vocês que estão assistindo aqui, também muito obrigado. Lembrando que está aberto aqui o nosso link, o nosso chat, para vocês fazerem comentários, perguntas, críticas, ideias. A noção aqui é que a gente tenha uma conversa a mais descongestionada possível, a mais tranquila possível. Até porque a ideia aqui é compartilhar algumas dúvidas a respeito do que nós vamos aprender. Desde o começo dessa pandemia, e olha que a gente já está aí com 9, 10 meses de pandemia, se bobear, desde o começo eu já ouvi várias vezes a pergunta: como vai ser o mundo depois? O que a gente imagina que vai ser depois? No começo, não sei se vocês lembram, havia até uma certa esperança de que seria uma transformação e em 15 dias, lembra quando era 15 dias só de quarentena? Em 15 dias a gente estaria de volta à vida normal, mas teríamos nos renovado, haveria, enfim, alguma mudança. Os meses se passaram e, de fato, houve algumas mudanças. Algumas tremendamente radicais. Outras, no entanto, de maneira alguma eram aquilo que a gente esperava. E, de certa maneira, chegou um ponto que a gente já abandonou aquele primeiro momento de certo medo acompanhado de uma esperança para vir para uma coisa diferente. A ideia de que, bom, e depois? E aí, quando é que esse negócio termina? E foi nesse momento, que veio o convite da Aline, lá da Vozes, para escrever um texto sobre o novo normal. Nome que vocês devem lembrar, apareceu lá no começo da pandemia, logo que se percebeu que talvez aquelas mudanças que eram provisórias, aquilo que deveria ser uma passagem, na verdade era um estado permanente, ou pelo menos para algumas pessoas. E então nós criamos essa ideia do novo normal, como se o antigo fosse normal, como se a vida que nós levássemos já fosse normal. E a pergunta diante desse novo normal era: o que vai acontecer depois? Quando me sugeriram de falar desse tema e de escrever sobre isso, 2 dúvidas imediatamente me ocorreram. A primeira delas é que, quando a gente fala de novo normal, a gente precisa se perguntar se o antigo mundo, aquele mundo pré-pandemia, era normal. Em que era normal aquele mundo aonde nós já vivíamos doentes, aonde a ansiedade e a depressão eram constantes no cotidiano, aonde os ritmos alucinados da vida profissional, da vida pessoal, consumiam um tempo que deixava de ser nosso, aonde a nossa perspectiva de estar com outras pessoas era marcada no cronômetro e a gente precisava muitas vezes lutar
contra o relógio, lutar contra o cronômetro para conseguir ficar 5 minutos com alguém que a gente amava. Se aquele era o mundo normal, o antigo, eu não sei muito bem o que ele tinha de normal. Na verdade, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que talvez nenhuma época pudesse ser chamada de normal. Algumas talvez tenham sido mais tranquilas, mas normal mesmo, acho que nenhuma. Até porque o conceito de normal, ele é um conceito relacional, ou seja, a gente só chama uma coisa de normal se eu tiver outra para chamar de não normal, de anormal. E nenhuma época da humanidade, até onde a gente sabe pelo menos, foi tão bonita, pacífica, simpática e fofinha que pudesse ser chamada de normal em contraponto a um novo normal ou a um antigo normal. E, portanto, quando perguntam, puxa, mas o que a gente vai aprender, o que vai ficar dessa pandemia? Que lições nós podemos tirar? Para responder essa pergunta, nós temos que dar um passo atrás e fazer uma pergunta anterior. O que é que nós vamos ter coragem de aprender com o momento em que estamos vivendo? E por que eu estou usando essa expressão coragem de aprender? Porque quando a gente fala de aprendizado, nós geralmente lembramos de escola, lembramos de universidade, e de fato esse é um aprendizado formal. Talvez a gente se lembre também da educação que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, daqueles que nos criaram. Mas o ato de aprender não é só isso. O ato de aprender é mais do que uma situação escolar, é uma postura cotidiana diante da vida. O ato de aprender, a vontade de saber, é uma vontade que nós, seres humanos, temos de maneira quase inata. Não é à toa que Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, que viveu há 2500 anos, ele abre um de seus livros mais conhecidos, A Metafísica, com a seguinte frase: todos os seres humanos desejam naturalmente saber. Prova disso é a alegria que nós temos de olhar para as coisas. Essa é a primeira frase do livro. E sempre me chamou a atenção, porque Aristóteles diz que todos nós queremos saber, que isso é inato no ser humano. E em seguida, ele fala do nosso prazer em olhar, a alegria de olhar para as coisas novas. E de fato, nós seres humanos parecemos ter uma curiosidade inata, uma vontade de aprender muito grande. Quando a gente é criança, desde nenezinho, a gente coloca para fora essa vontade. A gente mexe em tudo, a gente procura tudo, a gente experimenta tudo, a gente pega, mexe na mão, para, experimenta a forma, experimenta a textura, morde, experimenta o sabor, vê se aquilo é forte. Porque quando a gente é criança, a gente tem uma vontade imensa de descobrir o mundo. A gente tem uma vontade tremenda de entender as coisas, de sentir a novidade das coisas. Eu tenho um filho que vai fazer 9 anos semana que vem. Chama Lucas. Quando ele era bem nenezinho, ainda nem falava, eu lembro que eu pegava ele no colo e às vezes quando tinha alguma parede um pouquinho diferente, uma parede um pouquinho mais, enfim, sei lá, com umas ruguinhas, alguma coisa assim, eu lembro que eu pegava a mãozinha dele, chegava perto da parede e a gente passava a mão de levinho. E ainda falava assim, olha filhote, uma textura nova. E ele ria porque fazia uma cosquinha na mão, e ele ria, e a gente aprendia naquele momento uma textura. Aí você vai falar, mas o que tem isso a ver com aprender? Ora, tem tudo a ver com aprender. Aprender é ler livros. Estamos numa Bienal, sem dúvida. Aprender é ler livros. Aprender é ir para a escola, é ir para a universidade, sem dúvida. Mas aprender vai muito além disso. Aprender é aprender também com os nossos sentidos, passando a mão numa parede e vendo que ela é rugosa, vendo que ela é áspera, vendo que ela é lisa. Aprender também é ouvir uma música e deixar aquela música mexer com você. E então, de repente, você aprende com uma música e com uma emoção. Aprender também é aprender o outro, aprender com as outras pessoas. Não ter problemas em aprender com aquele que sabe mais do que você, naquele ponto que seja, mas sabe mais do que você, talvez em muitos pontos. E, portanto, o ato de aprender, como lembra Aristóteles, não é um ato que está ligado ou está reduzido à cultura dos livros, embora isso seja muito importante, mas é um ato que está ligado à experiência humana, ao nosso modo de viver. Por isso que, desde pequenininho, a gente quer aprender o mundo.
É claro que é um aprendizado informal, é claro que é um aprendizado baseado muito nos nossos sentidos, mas não deixa de ser o aprendizado. Pensa, você que está aí agora mediado por uma tela. Pena que a gente não está junto. Você que está mediado por uma tela. Pensa, quantas vezes você não se surpreendeu descobrindo algo sobre você mesmo enquanto ouvia uma música? Você que está assistindo, pensa, quantas vezes vendo um filme você não descobriu algo sobre você mesma? Você falou, nossa, esse filme falou comigo, mexeu comigo, me moveu, me fez pensar em algo que eu não tinha pensado. Isso é conhecimento, isso é aprender. Por isso, eu sou professora há mais de 20 anos e eu tenho observado nesse tempo todo que o ato de aprender é um ato muito mais generoso do que a gente às vezes pensa. É um ato muito mais bonito do que às vezes a gente considera. Quando a gente vai ficando adulto, no entanto, quando a gente vai crescendo, a gente perde um pouco dessa espontaneidade e dessa vontade de aprender. A gente deixa de olhar os olhos, deixa de ver o mundo com aquele olho brilhando da criança, com aquele olho brilhando do nenê, e passa a ver o mundo, às vezes, com olhos mais opacos, com aquele olho cansado do adulto, que acha que já viu tudo, que já conhece tudo, que já tem certeza de tudo. E então, aquele brilho do nosso olhar vai se apagando e, junto com ele, o brilho do cotidiano também vai se apagando. O encanto de aprender é o encanto também de se espantar. Não é à toa que numa outra pegada, um outro filósofo grego, que é Platão, que foi professor de Aristóteles, ele nos lembrava que a filosofia, o conhecimento, nasceu do espanto, com a nossa capacidade de nos espantarmos com o cotidiano. A diferença de um pensamento disposto a aprender e do pensamento que está opaco, preso em si mesmo, não é necessariamente o quanto você já soube, mas o quanto você está disposta, o quanto você está disposto a ver o mundo com um novo encanto, a reencantar o mundo a partir do teu olhar de descoberta. Como eu falei, meu filho vai fazer 9 anos, desde que ele nasceu, eu procuro tentar olhar o mundo, ver o mundo com o brilho que ele enxerga. Porque, para mim, as coisas são iguais. Hoje, por exemplo, agora à tarde, choveu granizo, aqui na região onde eu moro. Choveu feio, granizo. Eu, inclusive, estava com um problema de conexão, estava na dúvida se eu ia conseguir entrar aqui. Eu lembro que a primeira vez que o Lucas viu uma chuva de granizo, gente, que coisa sensacional! Chovendo pedrinhas, e eu explicando, olha filhote, está chovendo gelo, são pedrinhas de gelo que estão caindo lá do céu, e eu lembro do olho dele, a risada e tudo mais. E desde aquele dia, a chuva de granizo passou a ter um outro significado para mim. Para mim, não era mais uma chuva, um granizo, não, era aquela coisa legal, olha, está chovendo pedrinhas. Por que eu estou falando isso? Porque a criança tem uma coragem de aprender que nós adultos perdemos. A coragem de fazer perguntas que para nós podem parecer óbvias, a coragem de fazer perguntas que para nós talvez não tenham grande resposta, a coragem de duvidar, se espantar e duvidar do próprio espanto. É por isso que eu coloquei como título do nosso encontro de hoje a ideia da coragem de aprender. O que teremos coragem de aprender nessa pandemia? Porque para aprender é necessário coragem. Aí você fala, mas por que coragem? De todas as características humanas, de todas as virtudes, por que coragem? Porque aprender, embora seja esse processo natural que eu mencionei, embora seja esse processo típico do ser humano que eu mencionei, não só, a gente podia até, aqui entre nós, quem tem cachorro e gato em casa, vocês sabem que o animal também aprende. O aprendizado parece ser uma característica não só do ser humano, mas da natureza também. Mas vamos deixar só hoje cachorros e gatos de lado para a gente se concentrar no ser humano. Nós gostamos de aprender, nós queremos aprender, é um prazer aprender. Claro que para você aprender, você precisa ter essa coragem. Coragem do quê? Em primeiro lugar, a coragem de não saber. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos cobrados por saber tudo, por ter todas as informações, por sermos muito bem informados, por conhecer tudo, entender de tudo. E para a gente aprender, a primeira mudança de postura é você se colocar numa posição de não saber, de falar, eu não sei, eu vou aprender. É quase um lugar comum, quando a gente fala de professores, da nossa profissão, como professores, falar que a questão do professor, o que torna alguém professor,
não é necessariamente o ato de você ensinar apenas, isso também é importante, mas a tua vontade de aprender e a vontade de ensinar, não o conteúdo, mas o amor pelo conhecimento, o amor pelo ato de saber, o amor pela descoberta. Nem sempre isso é possível, por várias condições que não vem aqui ao caso, nem sempre isso é possível, mas em termos daquilo que se imagina como esperança, é essa noção, é essa ideia de cultivar um amor ao saber, que nasce da coragem de reconhecer o não saber, reconhecer que eu não sei. O primeiro ato de coragem para aprender é um deslocamento das nossas certezas de adulto para uma outra posição, a posição da dúvida. Não aquela dúvida maldosa, aquela dúvida que quer simplesmente colocar em xeque o conhecimento do outro. Isso é fácil a gente fazer. O mais difícil é a gente colocar em xeque o próprio conhecimento e perguntar: o que é que eu sei? Como é que eu sei isso que eu sei? Da onde vêm as informações que eu tenho? Da onde vêm as informações que eu uso e que eu venho usando para construir o meu conhecimento? Quando a gente começa a fazer essa análise, a gente percebe, assustado, que uma boa parte daquilo que a gente sabe, a gente ouviu de terceiros. A experiência direta do evento, dos fatos, dos fenômenos, é muito curta. Nós, seres humanos, é muito restrita. Nós, seres humanos, aprendemos a maior parte do tempo a partir de outras pessoas. Essas pessoas falam com a gente, essas pessoas nos dão aula, mas essas pessoas também falam conosco pelo jornal, pela mídia, pelas redes sociais, por todos os lugares. Uma parte considerável daquilo que nós sabemos, e eu não me tiro do jogo, eu também estou nessa, nós aprendemos de alguém, aprendemos de algum lugar, aprendemos a partir de alguém, junto com alguém, de fontes de informação. E desconfiar e questionar essas fontes é um segundo passo que requer coragem. Por quê? Nós vivemos numa sociedade onde tem muita informação e pouca comunicação. Pouquíssima. Aí você fala: nossa, mas como assim pouca comunicação? Eu passo o dia inteiro me comunicando com outras pessoas e você vem me dizer que tem pouca comunicação? Então. Eu passo o dia inteiro mandando mensagens. Eu passo o dia inteiro recebendo mensagens. Eu também. Eu passo um monte de mensagem importante. Você também. Eu passo um monte de foto de cachorro fofinho, fazendo filhote de cachorro pulando, porque é legal. Não vou, eu também faço a mesma coisa. A gente recebe um monte de comunicado em rede social. E eu estou em todas também. Não é uma crítica aqui. Eu estou em todas as redes que você puder imaginar. Bota meu nome lá que eu estou lá. Tá? Na maioria das vezes eu fico postando foto de comida. É bom já adiantar. Você não vai encontrar nenhum grande conteúdo sério, mas foto de comida pode ter certeza que você vai encontrar. Mas isso é informação. Uma boa parte das coisas que chegam até nós e que nós reproduzimos não são propriamente comunicação. São informações, muito importantes às vezes, mas existe uma diferença entre informar e comunicar. Nós recebemos muita informação, mas nós temos pouca comunicação. Por quê? Porque a informação é esse processo rápido, é esse processo dinâmico, é isso que nos chega o tempo todo pela rede social, é o que chega todo o tempo pelo smartphone, é aquilo que a gente consegue e que vai chegar até nós e que nós entendemos, que nós processamos rapidamente. A informação é esse dado, a informação é o sinal, é o elemento mais simples. Comunicação é outra coisa. Sem tentar dar uma única definição, mas a comunicação é um outro fenômeno. Comunicação é uma palavra que vem lá do latim, lá da língua latina, que tem a raiz communis, que está na mesma raiz, deriva, aliás, dessa mesma raiz, a palavra comum, comunidade, comunhão. Vocês notam que todas essas palavras têm algumas coisas em comum. A principal é o sentido de estar junto. Comunicação é essa relação que nós construímos com outra pessoa. É esse estar junto que nós construímos com o outro, que nós criamos junto com o outro. A comunicação é o espaço em comum que nós conseguimos construir na relação com o outro. Mas atenção, criar um espaço comum não significa de maneira alguma ocupar o espaço do outro. É compartilhar,
esse espaço? A comunicação, quando ela acontece, ela cria essa relação, ela cria essa ponte, ela cria uma troca entre nós, ela cria um caminho. Essas ideias não são minhas, tem muita gente que fala isso. Só para citar dois, há um professor francês chamado Dominique Volton, que fala disso. Aqui no Brasil, a professora Lucrécia Ferrara fala disso, o professor Ciro Marcondes Filho falam disso. São muita gente com quem eu tive a honra de aprender e aqui eu só passo. Mas a comunicação, ela precisa, para existir, para que esse espaço comum seja construído, é preciso, em primeiro lugar, que eu tenha uma abertura para o outro. Se eu ficar só fechado naquilo que eu já sei, se eu não tiver dúvida nenhuma a respeito daquilo que eu sei, eu não consigo aprender do outro. Por isso que o ato de coragem de aprender é também um ato de coragem de aprender do outro. Uma abertura para ver o que essa outra pessoa tem para me dizer. Ela tem alguma coisa para me dizer. Cada uma e cada um de nós tem um conhecimento que pode ser vasto, mas é sempre limitado. E o conhecimento do outro pode complementar, pode alargar um pouco o meu horizonte. Mas para isso é necessário ter coragem de aprender do outro, aprender com o outro e, principalmente, aprender o outro. Lembrar que o outro é um mistério infinito diante de mim. O outro é conhecimento puro diante de mim. A alteridade é o conhecimento puro daquilo que é totalmente inatingível. Por quê? Porque eu jamais serei o outro. Eu jamais terei a experiência da outra pessoa. Eu jamais verei o mundo do ponto de vista da outra pessoa. E, portanto, diante do outro, eu estou diante do mais infinito dos mistérios. Aquilo que é absolutamente igual a mim em muitos aspectos, mas radicalmente diferente de mim. Não é à toa que um filósofo lituano chamado Emmanuel Levinas, ele nos lembra que nada transmite mais a sensação de infinito do que o rosto do outro. Porque diante do rosto do outro, eu lembro da minha própria condição humana, ao mesmo tempo em que eu percebo a estranheza igualmente absoluta desse outro. No nosso mundo, na nossa sociedade, onde a gente recebe muita informação, às vezes a gente não tem tempo para estabelecer essa relação com o outro, o olho no olho, a expressividade diante da expressividade. Aí você vai falar, mas agora não dá porque está todo mundo isolado. Todo mundo é outra pergunta, quem não é o isolamento social e o distanciamento e o fica em casa desde o começo não foi universal, foi para quem pôde, teve para quem quer, mas eu não estou me referindo a esse grupo, estou me referindo ao para quem pôde. Tá? Mas, mesmo antes da pandemia, quanto tempo a gente tinha para encontrar outras pessoas, para ter aquele momento de comunicação, de você terminar uma boa conversa e falar, cara, valeu, mudei, mudamos, algo mudou, porque aquela conversa foi transformadora para mim. Quando a gente tem muita informação, nos falta esse tempo para a comunicação, para criar algo em comum. Por isso que se o primeiro requisito, se o primeiro ponto de coragem de aprender é duvidar, é reconhecer o não saber, o segundo ponto é essa abertura para o outro, a abertura para o conhecimento do outro. A comunicação só existe quando eu sou diferente desse outro. Quando não há diferença, não há comunicação. Aí você vai falar, mas como assim? Fácil. Para existir comunicação, para que a gente possa trocar alguma coisa, para que a gente possa criar algo comum, é necessário que nós dois, nós todas, nós todos, sejamos diferentes. Por quê? Aonde existe uma igualdade absoluta, aonde não há novidade, aonde não há diferença, não há o que dizer, não há o que comunicar, não há o que passar. O resultado, em geral, é aquela repetição, a circulação. Muitas vezes, a gente vê que essa ausência da diferença dá margem ao radicalismo de todos os tipos. Os radicalismos eles são muito parecidos, não importa qual seja a matriz. O radicalismo de negar o outro. Radical, palavra que vem também do latim radiculas, radice, raiz. Radical é aquilo que vai buscar a raiz da coisa, vai buscar o fundamento da coisa. Não é coincidência
nos lembra um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Não é coincidência que num mundo onde nós não temos referências quase, num mundo onde a mudança é a única certeza permanente, não é coincidência que num mundo onde tudo muda, algumas pessoas busquem essas referências que já não existem mais, voltando para os fundamentos, voltando para a raiz. Daí que o radicalismo e o fundamentalismo não são contrários à modernidade. Eles são consequência do mundo contemporâneo. Eles são consequência, ou, se você preferir, sintomas, manifestações dos mesmos fenômenos que levam outras pessoas a terem diferentes reações, diferentes maneiras de lidar com esse mundo contemporâneo. E buscar a raiz, buscar o fundamento, às vezes pode significar também uma recusa em ouvir o outro, em ouvir o diferente. Por isso, a gente chega aqui com o terceiro elemento da coragem de aprender. Num primeiro momento, a gente falou dessa coragem como uma coragem do não saber. Segundo, a coragem da abertura para o outro. Terceiro, a coragem de ouvir a diferença. Nas redes sociais, mas não só nelas, isso aí vem de antes, mas para simplificar a nossa vida, nas redes sociais, às vezes a gente acaba, sem querer ou de propósito, a gente acaba se relacionando com pessoas que pensam como nós, e apenas como nós. E isso é legal. Não vou dizer que é ruim, não. Ao contrário, é ótimo ver que tem pessoas que pensam como a gente. Ficar sozinho é muito complicado. Ficar sozinho nos torna vulneráveis. Ficar isolado nos torna tremendamente vulneráveis a qualquer coisa. Então é legal a gente ver que tem pessoas que pensam como a gente, tem pessoas que já enfrentaram os mesmos problemas que a gente, tem pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. É legal a gente cria algo em comum, a gente cria uma comunidade. E isso é fundamental para a gente também se reconhecer como parte de alguma coisa, como parte de algo. Se reconhecer como parte de algo é super legal, porque você consegue, com isso, criar um certo senso de identidade. Pensa, por exemplo, se você torce para algum time, tá? Contando aí, temos gente do Brasil inteiro, pensando que você torce para algum time, tá? Quando você fala da história do seu time, acontece uma coisa muito legal. Geralmente, você se refere à história do time na primeira pessoa do plural. Nós temos tantos títulos, nós temos Mundial, o outro time não tem Mundial, nós temos tantas Libertadores. Ué, por que você fala nós? O time não é você, você talvez nunca tenha jogado. Mas, naquele momento, você está sentindo o orgulho do torcedor, o orgulho da torcedora, de falar, eu torço para esse time, ele faz parte da minha história, como eu faço parte da história desse time. E então você usa essa primeira pessoa do plural. Nós temos tantos campeonatos, nós temos tantas Libertadores. E então você percebe que a identidade, a tua identidade, a sua subjetividade, ela é muito baseada nesse senso de comunidade, de falar, eu pertenço a este grupo, eu me sinto em casa com essas pessoas. Eu usei o exemplo do time, mas isso vale para qualquer ideia. Eu me sinto bem perto de pessoas que pensam como eu. Isso é legal. Isso diminui até aquilo que um psicólogo norte-americano chamava de dissonância cognitiva, que é aquele impacto de você estar exposto a ideias radicalmente diferentes da tua e que negam as coisas que você gosta. Então, de um lado, não vamos jogar também as coisas de uma maneira tão radical. É legal encontrar pessoas com quem eu me sinto bem. As bolhas na internet, elas têm uma razão de ser. Elas me fazem bem. Eu, na minha bolha, me sinto em casa, falando com as pessoas que pensam mais ou menos como eu, que têm os mesmos interesses que eu, que gostam das mesmas coisas que eu. E, a princípio, não há nada de errado nisso. Ao contrário, existe uma potência enorme nas redes sociais para você encontrar pessoas que estão em situações como a sua e fortalecer os laços. Ser humano é também criar laços, é também criar vínculos, encontrar
um grupo no qual você pode fazer o teu investimento de amor, o teu investimento de energia, o teu investimento de tempo e ser recebida e ser recompensada. A gente sabe que muitos movimentos sociais, muitos grupos, muitas ações de todos os matizes se encontram no ambiente virtual e descobrem que é possível criar laços de solidariedade. A gente já viu, a história recente vem nos mostrando, quantos movimentos, quantas reivindicações, quantas demandas, quantos grupos que ganharam força pelas redes sociais, porque tiveram essa coragem de se aproximar uns dos outros e criar um laço de solidariedade entre eles, criar essa comunidade. E então, eles aprenderam que não estavam sozinhos. Os indivíduos, aqueles indivíduos que até então estavam separados, estavam atomizados, cada um no seu lugar, aprenderam que estavam juntos e perceberam que aquilo que individualmente era vulnerabilidade, juntos se tornava potência, se tornava possibilidade. Esse ato de aprender com o outro, de aprender a própria condição a partir do outro, ele requer, no entanto, essa abertura para a diferença. Requer essa abertura para que você encontre o diferente. Infelizmente, se por um lado os processos de comunicação nas mídias digitais têm todo esse lado bonito que eu acabei de falar, de transformar a vulnerabilidade em potência, de criar uma parte da tua história, de criar vínculos com a tua história, por outro lado, o outro aspecto da fotografia é um pouco diferente. Nós vemos também que muitas vezes esse conforto, essa bolha, essa zona digital de conforto, ela é tão boa, ela é tão confortável, que faz com que eu não queira sair. Faz com que eu me sinta bem. Faz com que eu não queira ver nenhuma informação que já não comprove aquilo que eu quero. Faz com que eu não queira ler nenhuma notícia que não apoie as minhas próprias crenças. Faz com que eu queira ficar o tempo todo no conforto da certeza. E uma coisa a gente aprende: no conforto da certeza, o conhecimento, em geral, não circula. No conforto da certeza, a gente não consegue ir para frente. Daí que quando eu falo que aprender da diferença é um ato de coragem, é no sentido da gente pensar que a coragem do aprendizado implica também aprender a diferença. E veja que eu não falei nem aprender com a diferença, isso já é um outro passo, mas aprender a diferença. Aprender que quanto mais nós nos aproximamos dessa diferença, mais nós percebemos pontos em comum. Infelizmente, às vezes a gente prefere acentuar um ponto de discórdia do que procurar elementos que pudessem compor um outro quadro. Um quadro mais próximo. Não é à toa que as polarizações e radicalismos elas vão encontrar um terreno muito fértil dentro desse ambiente. Por quê? Para eu sair da minha bolha e aprender a diferença, eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem de me deparar com informações que não são confortáveis, com ideias que não são as minhas, com noções que eu não compartilho, eventualmente com modos de vida que não são o meu e que por alguma razão, de repente, eu desaprovo. É claro que a gente poderia perguntar imediatamente: quem sou eu para desaprovar o modo de vida de outra pessoa se não implica nenhuma questão legal, tá? Se ela está fazendo da vida dela o que ela quer, maior, vacinada e tudo mais. Mas isso seria uma outra discussão. De qualquer modo, eu tenho que viver com esse outro, eu tenho que aprender com essa diferença e eu posso me fechar. E daí o ato de coragem de sair dessa bolha, de sair desse aspecto de informações que reforçam o que eu quero. Não é à toa que as fake news fazem o sucesso que fazem. Como diz um colega meu, o professor Marcelo Santos, é questionável se a gente pode chamar até de fake news, porque notícia é outra coisa. E como jornalista eu também entendo que notícia é outra coisa. Mas vamos chamar de fake news só para simplificar. Não é à toa que as fake news fazem tanto sucesso, porque em geral elas comprovam aquilo que eu já quero acreditar. Eu não falei que é verdade, eu não usei a expressão verdade. Mas elas comprovam aquilo que me deixa ainda mais confortável. Eu me recordo que no início da pandemia eu recebi uma mensagem
por uma rede aí, que era um vídeo muito bonito, intitulado, não lembro que país da Europa, mas assim, dá adeus às máscaras. E isso era em abril. Eu olhei e falei, isso aqui é falso. Né? Mas em todo caso, eu posso estar errado. Vamos lá conferir. Né? E aí fui na internet, aquele site que todos nós usamos, que é o Oráculo da Modernidade. Fui lá e coloquei. O primeiro resultado que veio nenhum país deu adeus mais, essa notícia é falsa. Vários portais de informação bastante sérios do Brasil e do exterior desmentindo aquilo. Mas eu comecei a pensar, falei, gente, por que alguém passou isso para mim? Eu entrei em contato com a pessoa que passou, falei, olha, desculpa, isso é falso. A pessoa falou, puxa, que pena, era tão bom. Eu falei, então, é bom. Reforça uma crença nossa, reforça uma coisa que eu quero acreditar. É claro que eu quero receber um vídeo de verdade um dia falando, olha, planeta dá adeus às máscaras, e a gente dançando com as máscaras na rua, e tudo bem, ok. Espero que esse dia venha e venha logo. Mas me chamou a atenção porque em abril, curva da pandemia ascendente no planeta inteiro, alguém fez esse vídeo. O que será que passou na cabeça de quem fez? Pode ser só vontade de brincar, vontade de zoar o barraco, vontade de alucinar a realidade. Tá. Mas para quem reproduziu, para quem passou, para quem recebeu e acreditou, por que será que a pessoa acreditou? Será, antes da gente falar, burro, será que a pessoa também não estava desesperada, atrás de uma informação que desse a esperança que ela estava precisando? Será que nós também não fazemos exatamente a mesma coisa? A coragem de aprender é também a coragem de questionar se a informação que nós chamamos de verdadeira, ela é verdadeira ou ela só é verdadeira porque ela confirma o que eu já acredito. Por isso que eu falei que a abertura para a diferença é um ato de coragem. Conhecer a diferença, aquela informação que não fala o que eu quero, é um ato de coragem para o meu entendimento. Por quê? Porque diante disso a minha cabeça trabalha. Se eu tiver coragem de me deixar levar por isso. Explico. É claro que eu não vou sair deixando as minhas crenças de lado. Elas são parte daquilo que eu sou, elas implicam e importam para mim. Elas são uma parte considerável da minha identidade. Mas, por outro lado, a minha identidade também é uma relação com os outros. E se eu aprendi tanto com os outros até hoje, eu talvez possa dar uma chance para aprender mais, aprender junto com aprender o outro. Não é coincidência que quando a gente recebe uma informação que a gente já acredita que é verdadeira, que a gente gosta, a gente tem aquele momento de conforto, aquele momento de falar, eu disse, ó, viu só? Falei, viu? Ó, tá comprovando aquilo que eu falei. Isso é confortável. Não faz a nossa cabeça trabalhar. O que faz a nossa cabeça trabalhar é a informação que contradiz, é a informação que contraria e que me tira do lugar. É claro que aí eu posso ter duas posturas. A primeira é aquela postura de negar. Isso é mentira. A segunda, que é a que requer coragem, é a coragem de ver se eu estou errado. Ver se eu estou certo, de repente eu estou. Mas ver se eu estou errado. E principalmente ver se aquilo é verdade. A única maneira, até onde se sabe, da gente fazer isso é utilizando o nosso entendimento. O que nos distingue de todos os outros animais é a intensidade com a qual nós podemos usar o nosso entendimento. Outros animais também têm essa capacidade, entre aspas, de pensar. Vamos lá, todo mundo aí que tem cachorro, gato, talvez alguns outros bichos, você sabe que eles são inteligentes pra caramba, vocês sabem que eles entendem palavras. Longe de mim dizer que o seu cachorro não pensa. Até porque eu também tenho cachorro. Então eu vou criar uma briga familiar em casa com os meus cachorros se eu falar que eles não pensam. Eles pensam. Eles pensam. Não do nosso jeito, mas o jeito humano de pensar é diferente. Nós temos uma capacidade, agora falando sério, uma capacidade de lidar com o simbólico que certamente os animais não têm. O seu cachorro, o seu gato, eles podem ficar com fome, mas eles não vão necessariamente ficar lembrando, pô, pizza é bom, hein? Caramba, quando será que esse humano vai pedir uma pizza de novo? Pô, aquele bolo que a gente comeu semana passada tá bom. Ô, humano, vamos lá? Não, ele não sabe, ele tá com fome. Nós, seres humanos, não. A nossa capacidade, o nosso jeito de pensar é diferente. Por isso, a nossa razão é aquilo que nos distingue de todos os outros animais, por mais que existam alguns vínculos e tudo mais. É se servir dessa razão
que é talvez o maior ato de coragem. Usar o próprio entendimento. Questionar e usar o próprio entendimento para, num jogo de espelhos, num jogo de reflexão, duvidar do próprio entendimento. Quem nos fala isso, e da onde eu tirei o título desse nosso encontro de hoje, é um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant. Num texto muito interessante chamado O que é o Iluminismo, movimento lá do século XVIII, Kant responde o seguinte: o iluminismo é a saída do ser humano da minoridade da infância, aonde ele se encontra por vontade própria. E aí, Kant usa uma expressão em latim: sapere audi, tenha coragem de se servir do próprio entendimento. Sapere audi, ter a coragem de se servir do próprio entendimento. Porque Kant, um dos filósofos mais áridos que tem, usa justamente um sentimento para falar da razão. E olha que coincidência. Se Aristóteles, 2.500 anos atrás, falava da nossa alegria de aprender, no século XVIII, Kant vai falar de outra questão, de outro sentimento, a coragem de usar a razão. A alegria de aprender e a coragem de usar a razão. A coragem de usar a razão para colocar todos os fatos, tudo que a gente vê, ouve, lê, sob o crivo dessa razão, perguntando que evidências eu tenho. Eu sei que tal coisa acontece. Que evidências eu tenho? Me falaram. Quem me falou? De onde que eu vi isso? Isso é verdade? A fonte que me falou essa informação, quem falou para ela? Quem disse que é assim? Outro dia, eu tenho uma alegria muito grande de ser professor no curso de comunicação, no curso de jornalismo, lá da Faculdade Casper Libero, e todo ano o Papai Noel é extremamente generoso comigo e traz turmas fantásticas. E no final desse ano, uma das turmas perguntou para a gente estava conversando sobre teorias da conspiração. E por que nós acreditamos em teoria da conspiração? E na conversa com todas e todos aqueles jovens, a gente estava pensando justamente sobre esse conforto que a conspiração dá. E como que o conforto da conspiração, da ideia de conspiração, faz com que a gente tenha certezas e respostas que explicam o mundo de uma maneira, às vezes, até totalizante, de maneira que todos os eventos se encaixam ou podem ser encaixados dentro de uma determinada ideia, que a gente chama um conjunto de ideias, que na falta de outro nome, às vezes a gente chama de teoria da conspiração. A coragem de se servir do próprio entendimento, ela não vai dizer que a teoria da conspiração, as teorias da conspiração, são verdadeiras ou falsas, a priori. Não vai dizer que uma notícia, um fake news, é verdadeiro ou falso, a priori. Mas vai buscar questionar. De novo, não é aquela dúvida pelo prazer de duvidar. Não é uma dúvida cética que segura o conhecimento. Aquela dúvida, não sei de nada. Não, porque isso também me engessa. É uma dúvida que me põe para frente. Eu não sei, mas eu posso aprender. É aquela vontade de aprender da criança. Eu não sei. O que será que acontece se eu jogar isso aqui do alto? Eu não sei, mas eu vou aprender. Cai. Eu lembro a primeira vez que o Lucas jogou mamão do cadeirão. Ele tinha 7 meses de idade. Sabe aquela... Não sei quem aí está assistindo que tem filhos. Sabe aquela idade que está começando a comer as primeiras coisinhas? Então eu lembro que eu estava dando mamão para ele no cadeirão. E uma hora ele pegou a colher e jogou e viu o mamão cair. E ele ficou espantadíssimo que o negócio caiu. E riu. E riu. Eu olhei para ele e falei, filhote, isso chama gravidade. Eu fiz um carinho na nariz dele e ele riu da gravidade. Newton que me perdoe. E foi um barato, porque ele pegou de novo e deixou cair outra vez. E foi um espanto danado. Olha que legal, aquilo cai. Nós, seres humanos, adultos, todo mundo sabe que cai. A criança não. E ele testou, caiu. Na terceira, perdeu a graça, porque caiu, o pai pegou, caiu, o pai pegou, caiu, o pai pegou e foi fazer outra coisa. Por exemplo, jogar mamão no pai. Exercício muito mais legal. Pelo menos, pelo número de vezes que ele repetiu, eu tive essa impressão muito nítida. Mas... voltando para o nosso problema, essa vontade de experimentar é a dúvida. Não é a dúvida cética, é essa dúvida do experimento. O que acontece quando eu viro a colherzinha de mamão? Cai.
O experimento, a vontade de saber, a vontade de ir atrás, de ir além, que de alguma maneira faz com que eu não caia, digamos, eu não fique, digamos, preso num ceticismo muito grande, ao mesmo tempo em que eu também não me rendo à primeira ou a qualquer evidência que aparecer. Daí a ideia de uma coragem de aprender que Immanuel Kant nos coloca, já há quase 300 anos, como um dos fundamentos da própria vida em sociedade, que tem a ver aprender e viver com os outros. Basicamente, aquilo que eu sei do outro, aquilo que eu sei das outras pessoas, faz com que eu me posicione em relação a elas. Se eu sei, ou se eu acho que sei, que determinado tipo de pessoa é A, B e C, e eu não gosto, é evidente que eu já vou com prevenções. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte: da onde que eu aprendi que essa pessoa é assim? E outra, quem me deu o direito, no segundo ponto, de julgar a pessoa segundo os meus padrões e os meus estándares, se esses estándares e esses padrões não são universais? Não existe um centro no ambiente humano. A história mostra que não há um centro de conhecimento. Se você quiser agora, em academias, não há um centro epistêmico. Epistêmico é aquilo que está ligado a episteme. Episteme é uma palavra grega que significa saber, o saber científico. Então, não existe um centro do saber humano. O conhecimento, ele é sempre transformado, ele é sempre revogável, ele é sempre modificável a partir da própria exploração do conhecimento. É isso que distingue, inclusive, a ciência do conhecimento comum. A ciência, ela vai buscar a tentativa. Uma coisa que nós aprendemos, que nós estamos tendo a coragem, algumas e alguns de nós, de aprender nessa pandemia, é lembrar do valor incrível que a ciência tem. Não porque ela acerte tudo, mas ao contrário, porque ela sabe que erra. Você falou, mas a ciência não tem que acertar? Eu espero que sim. De verdade, com todo o coração, eu espero que a ciência tenha plena certeza do que está fazendo. Cada vez que eu pegava um avião e estava lá em cima, eu falava, nossa, espero que não tenha nenhuma incerteza aqui, que o negócio seja matematicamente perfeito. Mas, no âmbito filosófico, não é tão simples assim. O que diferencia a ciência de outras formas de saber é justamente essa postura da dúvida, no sentido de que ela pode estar errada. A ideia de que esse conhecimento, de que o conhecimento pautado na razão, nessa coragem de aprender, ele tem a coragem de errar. Coisa que também hoje em dia nós parece que perdemos. A coragem de errar. Nós somos tão cobrados para acertar de primeira, acertar o quanto antes, acertar cada vez mais cedo na vida, cada vez mais rápido, ter certezas e mais certezas, que a coragem de errar, uma das coragens fundamentais ligadas ao conhecimento, é deixada de lado. Numa sociedade que exige que a pessoa com 20 anos já tenha acertado tudo que ela quer fazer na vida e já tenha um cabedal de sucesso imenso, a coragem de errar, fundamental para o processo científico, para o processo do conhecimento, quase não tem espaço. Por isso que na coragem de aprender, implica também, ou melhor, a coragem de aprender implica também essa coragem de errar. Não o erro pelo desleixo, não é isso, mas o erro em relação à própria tentativa. Diante da dúvida, experimentar. E experimentar sabendo que você pode errar. Por isso que o conhecimento científico, ele está sempre em progresso. Cada nova descoberta é testada e testada e testada zilhões de vezes para que se tente provar que ela está errada. E se um dia ela estiver errada, vamos tentar entender de outra maneira. Vamos tentar compreender de outra maneira. Isso vai, ou melhor, isso vale não só para o conhecimento das ciências físicas, mas também para nós, para o nosso próprio conhecimento. Lembrar que nós podemos estar errados. A certeza, principalmente as certezas dogmáticas, aquelas certezas que nós não conseguimos, das quais nós não conseguimos ter um distanciamento, podem ser excelentes em muitos aspectos, mas do ponto de vista do conhecimento, elas não entram no conhecimento científico. Está dizendo que é ruim? Não.
Está dizendo que não vale? Não. Está dizendo que não é bacana? Não. Eu só falei que não é conhecimento científico. É outra coisa. Que pode ser super legal. Por quê? É evidente que o ser humano não tem uma única dimensão. Nós temos várias dimensões. Eu gosto, eu quero e eu preciso acreditar em muitas das histórias que me contam, muitas das narrativas que me contam, porque elas são parte de mim. O que eu estou me referindo é um tipo específico dessas narrativas, que é a narrativa científica, a narrativa do conhecimento. Essa narrativa que requer como principal ponto a coragem de aprender, essa coragem de pensar, essa coragem de, como diz Kant, usar o próprio entendimento e, mais ainda, questionar esse próprio entendimento. Todos os dias, nós observamos nas redes sociais, mas também nas ruas, para quem precisa, ou pode, ou quer sair na rua, nós observamos disputas e mais disputas. Muitas delas pautadas em certezas que talvez sejam mais frágeis do que a gente imagina. E que, se de alguma maneira houvesse um pequeno recuo para falar, me explica, em vez de simplesmente dizer, cale-se, a gente pudesse encontrar uma maneira de viver, talvez não em harmonia, porque eu não sei se o ser humano não é um ser harmônico, mas pelo menos num contraponto que permitisse a todas e todos nós vivermos juntos com um pouco mais de tranquilidade. Viver com os outros não é uma opção, mas existem algumas maneiras que tornam essa existência com o outro, se não plenamente feliz, pelo menos suportável. Uma delas é ter coragem de aprender o outro, aprender com o outro, aprender da diferença e duvidar do próprio entendimento, porque é desse não saber que a gente pode chegar em algum lugar. E certamente a gente vai chegar mais rápido e de maneira melhor se todas e todos nós formos juntos. Nós temos 5 minutos aí, eu queria agradecer novamente a Bienal do Livro pela abertura desse espaço, agradecer a editora Vozes pela oportunidade de participar do livro do Novo Normal, de estar aqui para falar hoje, nessa terça-feira, um pouco mais sobre esse livro, um pouco mais sobre essa questão de aprender. E, claro, agradecer a todas e todos vocês que participaram, todas e todos vocês que assistiram e que estiveram aqui. Fica meu convite para que vocês continuem participando aqui dessa arena virtual, dessa primeira Bienal Virtual do Livro, e a gente se encontra em outros espaços. A todas e todos vocês, muito obrigado, muito boa noite.